Paz perfeita, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse. Hoje vamos estar falando da igreja de Esmirna. Ali atrás estão as obras que eu aconselho para você que gosta do tema de escatologia, né? Já falei nos primeiros vídeos as obras. Estou aqui dando estudo baseado no meu livro de lições bíblicas para o Apocalipse, né? Você pode estar adquirindo, tem o meu contato aí, eu sempre coloco o meu contato nos vídeos, você entra em contato comigo e adquire. Mas a intenção aqui é fazer um vídeo bem direto, bem pragmático, né? A leitura em classe vai estar no livro de Apocalipse, capítulo 2, do 8 ao 11, para a igreja de Esmirna. Você lê em casa. Esmirna foi um centro de culto ao imperador. Devido a esse culto, os salvos ali viviam em circunstâncias muito opressoras, né? Foi nessa cidade que o Marte Policarpo, o nome Policarpo significa muitos frutos, foi queimado no ano de 155 a.C. Policarpo fora discípulo do apóstolo João e era conhecido como um mestre da Ásia e o pai dos cristãos dessa cidade. Era assim que ele era conhecido. Esmirna também era um local de celebração para os Jogos Olímpicos. Tinha o maior anfiteatro de toda a Ásia, tá? Hoje, a cidade de Esmirna é a cidade de Izmir, na Turquia. O nome Esmirna significa mirra, é uma substância que ela é feita após ser esmagada. Foi um dos presentes que os magos trouxeram para o Senhor Jesus Cristo, tá? E tem um perfume muito agradável e o seu paladar também é amargo. Jesus se apresenta a essa igreja como o primeiro e o último. Jesus é a causa primeira de tudo e o alvo de toda a criação. Efésios capítulo 1, versículo 10, nos diz que tudo está convergindo para ele, né? Você também pode estar lendo Efésios 1, 10 e 23. Ele é, no sentido de último, é o alvo que tem que ser buscado, adorado, como os reformadores perguntaram qual era o propósito da vida, né? No século XVI, na capela de Westminster, e um dos artigos dizia que o alvo da vida era buscar a Deus e gozá-lo para todo sempre, que era o propósito da vida. Ele diz: o que foi morto e reviveu, reafirmando o versículo 18 do capítulo 1 de Apocalipse, onde ele diz que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, tá? Isso é uma reafirmação para a igreja, para reforçar a esperança na vida eterna. Por que somos cristãos? Porque acreditamos na vida eterna conquistada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ao ressuscitar Jesus Cristo, ele cria uma nova ordem no ser, né? Que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, tá? Muitas pessoas não compreendem isso. Deus fez os anjos, seres com substâncias espiritual, e Deus fez um homem, um ser híbrido, né? Com corpo, alma e espírito. Mas o novo ser que Deus cria é um ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Nós seremos semelhantes a Ele. É o que diz as Escrituras. Jesus diz no versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse: conheço as tuas obras, né? Isso é uma realidade em todas as cartas, e a tribulação e a pobreza, embora sendo uma igreja pobre, Jesus diz: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Em tempos perturbadores como o nosso, onde as comunidades cristãs de várias igrejas são incitadas ao materialismo cego por causa da teologia, da prosperidade, né? E esse materialismo cego, ele é despiritualizante, ele acaba fazendo com que o crente fique mais voltado para as coisas materiais do que pro espiritual. O Jesus está botando em foco principal aqui, mostrando que o crente deve
priorizar. Essa igreja de Esmirna, apesar de ser pobre, Jesus diz, tu és rica. Por quê? Porque era uma igreja que seguiu o princípio bíblico de Mateus 6,33, que diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas a igreja acredita nisso. Ah, será que a igreja acredita nisso? Por que se a igreja acredita nisso? Porque tantas e tantas igrejas fazem campanhas por coisas materiais. Se o princípio é claro, busca o reino dos céus e as coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus sabe quais são as coisas necessárias que devem ser acrescentadas para as nossas vidas, tá? E Jesus diz, conheço tuas obras, a tribulação e pobreza. Obra, tribulação, pobreza, o quê? Isso é inaceitável, pensaria alguns cristãos hoje, mas sabe que houve santos que não tinham uma peça de roupa para trocar, né? Mas muitos cristãos da pós-modernidade não aceitam isso. Os cristãos dessa comunidade perseguida estavam em grande aperto, os pobres, não porque não queriam trabalhar, mas por causa da cruel perseguição. Stalin Orton, ele em seu livro, ele diz o seguinte: os cristãos de Esmirna eram obreiros do Senhor e estavam sofrendo grande perseguição, pois a cidade era o centro de adoração a Zeus e a deusa Cibele. Tá? A perseguição atingia seus empregos e os levavam à pobreza. Todavia, eles eram ricos na provação e bênção de Deus. Você vê, será que os cristãos estão preparados para isso? Para perder casa, perder seus empregos? Como os cristãos da igreja primitiva? Eles não querem, né? Nem gostam de pensar nisso. O Senhor sabe o quanto somos pressionados. O Senhor diz, conheço a tua tribulação. Palavra essa que no grego significa tríplices, que significa pressão, opressão, afligir. Vemos que Deus sabe o que passamos e o que devemos passar na nossa senda para a glória, com pressões, opressões, aflições, que nos for avisado categoricamente por Jesus, né? João 16,33, Deus não enganou ninguém, ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Blasfemadores e ignorantes. A blasfêmia dos que se dizem judeus, verso 9, e não são, mas são sinagoga de Satanás, verso 9. Havia em Esmirna uma grande comunidade judaica que se arrogava guardadores da lei, mas não discernia o Espírito de Deus na vida de homens e mulheres santos de Deus na cidade. Eu coloco aqui no livro. Paulo escreveu nas Escrituras sobre os judeus, lá em Romanos 2,23, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Romanos 2,23. Quando da morte de Policarpo, olha só que coisa triste, né? Policarpo fora discípulo de João, assim como foi Papias, e Policarpo foi mestre também de Irineu, né? O triste é que os judeus em Esmirna quebraram a observância do sábado. Veja quanta religiosidade. E pegaram madeira para queimar o grande bispo de Esmirna. Eles fizeram isso. Jesus afirma que esses ditos judeus, na verdade, são sinagogas de Satanás. Jesus, no tempo, disse que eles tinham por pai o diabo, João 8,44, por estarem diante dele, o Filho do Deus vivo, com desejos homicidas. Né? Os judeus... com desejos homicidas, me lembra do livro que eu escrevi, Por que religiosos partem sem deixar saudades. Eu coloco num capítulo, porque podem ser homicidas como Caim, porque quem tão somente deseja de alguma forma matar a vida espiritual do outro, de acordo com as escrituras, já é um homicida. Os judeus pagaram um preço muito alto por sua rejeição ao Messias, que veio primeiramente para quem? Para quem que os judeus vieram primeiramente? Para eles. Vieram para o povo de Israel. É o que diz João 1,1. E rejeitaram-no completamente. Aquele que veio em nome de Deus
Eles não aceitaram, mas eles aceitarão outro que virá no seu próprio nome, como se encontra em João 5, no verso 43. Essa que é a realidade. Os judeus que não creem que Jesus é o Messias, os seus contemporâneos, Jesus disse para eles: se vós não acreditais que eu sou quem eu digo ser, vós morrereis nos vossos pecados. Não tão somente judeus, mas todo ser humano que não acredita que Jesus veio para perdoar os pecados, que derramou o seu sangue para resgatar o homem, salvar o homem de si mesmo, vai morrer nos seus próprios pecados, porque o único que pode limpar a vida do crente dos seus pecados é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode perdoar os nossos pecados, porque Ele sabe que nós somos pecadores, que nós erramos por palavras, por obras, por maus pensamentos, né? Às vezes a gente, meu Deus, eu erro tanto, Senhor, me perdoa. Mas quando nós vamos a Deus, pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Ele sabe Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E ele promete no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse para essa igreja a coroa da vida. Jesus promete a coroa da vida. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo, disse Jesus para aquela igreja, lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É isso que Jesus nos promete, a coroa da vida. Por isso que eu espero em Deus. Eu creio nas Escrituras. Eu creio no livro da Revelação. Eu creio que esta palavra é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas a minha palavra não há de passar. Então eu creio, a minha fé, a minha esperança está em Cristo. E a minha esperança está no Rei dos Reis, que vem buscar este aqui, falho, fraco, pecador. É o que nós somos. Jesus disse: nada temas das coisas que há a padecer, né? Ou os grandes sacrifícios que eles teriam que enfrentar e padecer com a própria vida, inclusive. Jesus não pinta em cores coloridas a realidade que estava por vir para a sua igreja. Por isso, o não temas, por isso ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. As igrejas hoje estão muito lotadas, graças a Deus. Mas o evangelho ele precisa ser pregado em toda a sua clareza, que não é só flores, há espinhos também. Tem até um hino, né, que fala sobre isso. Pregadores de rosa pregam espinhos também. Cerca de 10 períodos de perseguições se dá no processo que o crente de Esmirna tiveram que passar. Os melhores comentaristas afirmam que são os de Nero a Diocleciano. Muitos foram cruelmente massacrados com requintes de crueldade. Contudo, o Senhor os prometeu não receberem dano na segunda morte, devido ao resultado da fidelidade. Por isso que o Senhor disse: dar-te-ei a coroa da vida, a mesma que Paulo recebeu, chamado por ele coroa da justiça, e que nos aguarda. Paulo diz: não somente a mim, mas a todos que esperam a sua volta. Eu estou esperando Jesus Cristo voltar. Muitos não estão esperando Cristo voltar, mas Jesus Cristo está voltando, né? Para a vida eterna. E a vida eterna é a posse total, simultânea, perfeita de uma vida interminável. É isso que tem que estar ocupando a nossa mente, né? Lá não tem pecado, fadiga, tristeza, nem dor, como diz o hino da harpa. Não há coração machucado, não há nada. Não há inclinação para o pecado, não há luta contra o pecado, não há luta contra a carne, não há luta contra a imperfeição, porque a promessa de Deus é de nós sermos perfeitos diante dele em amor. E no versículo 11 Jesus diz:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que estar atento ao que o Espírito Santo está dizendo. Jesus diz, olha, tomai cuidado para que o vosso coração não se encha de glutonaria e dos cuidados deste mundo, e aquele dia vos pegue de surpresa. Jesus está às portas. O que vencer, diz Jesus no versículo 11 do capítulo 2, não receberá dano na segunda morte. Eu creio nisso. A posse total, simultânea, perfeita de uma vida interminável, como disse o pai da igreja, Boécio. Esta é a promessa que Deus promete para mim e para você. A segunda morte é para aqueles que rejeitaram o amor e a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. O versículo áureo da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Todo mundo quer viver, todo mundo quer vida. Essa hora o hospital está cheio, as pessoas estão temorosas, as pessoas querem viver, porque o ímpeto da vida, o ímpeto no nosso interior é a vida, né? Os homens escrevem isso nas suas canções, de querer viver para sempre, porque viver é um dom divino. Mário Ferreira dos Santos, um grande filósofo brasileiro, diz que nós temos que acordar com um sorriso nos lábios, porque acordar também é ressuscitar. E em certa medida, sim. Quantas pessoas morrem dormindo? Se você dormiu, acordou, foi porque o Senhor te sustentou. Porque o Senhor te deu mais um dia de vida para que você o bendiga, para que você o honre, para que você ore, para que você o adore. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqueles que rejeitaram, enfrentarão a segunda morte. Rejeitaram a sua graça, seu espírito, rejeitaram participar da santa ceia do Senhor, que Jesus disse, este é meu corpo que é partido por vós, bebei o cálice da nova aliança, este é o cálice da nossa aliança, que é derramado por vós, o corpo que foi rasgado na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para nos salvar. Por quê? Porque Deus quer estar pertinho de nós. Ele quer que nós estejamos pertinho dele também. A igreja, ela está com mais de 2000 anos com as portas abertas. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. A dispensação são períodos. E a dispensação da graça é o mais longo período em que Deus se demonstra favorável, com as portas escancaradas, para entrar o mais vil pecador, para que entre a prostituta, o ladrão, para que entre o corrupto, não corrupto, ladrão e prostituta, não, mas lavado e remido no seu sangue, transformado numa nova criatura, porque só Deus pode efetuar uma mudança no coração do homem. Então, essa é a dispensação mais longa. Quem assim faz, morre em seus próprios pecados, tá? O salário do pecado é a morte. Para os que não creem, pois depois da morte segue-se o juízo, Hebreus 9, 27. Aos vencedores está prometida a vida eterna, o maior bem que devemos almejar. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, disse Tiago. E diz Tiago, não terão dano na segunda morte. E terão a posse total, simultânea e perfeita de uma vida interminável, como falou Boécio. Tiago disse, eu ia falar Paulo, bem-aventurado o homem que suporta a provação. Então temos que suportar para tomar posse da vida eterna, e que você fique com essas palavras. Se esse vídeo estiver edificando você, não se esqueça de dar um like, tocar no sininho, compartilhar, abençoe outras vidas, eventos escatológicos, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras dessa profecia, paz perfeita.